Olá, meus irmãos. Graça e paz do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje a nossa lição na escola dominical é a lição de número 12, a igreja, a revitalização da igreja e seus efeitos. O texto base da lição é o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou começar lendo o texto aqui. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste e me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado a não ser a nado. Aí ele me disse: Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: Esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gede até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar. E ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixe, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. A água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Bem, ao longo dos estudos, nós caminhamos no entendimento sobre revitalização de vidas. O que é revitalização? O que significa quando nós falamos sobre igreja revitalizada? Que isso significa revitalização de vidas. As vidas são vivificadas pelo Senhor. Nós, eu, você, somos vivificados por Deus e passamos a ter um novo prazer, uma nova alegria na presença e na comunhão com Deus. E é claro que quando isso acontece nas nossas vidas, há efeitos desse benefício na nossa vida, né? A nossa vida vai ficar mais vibrante, nós vamos amar mais ao Senhor e, consequentemente, nós vamos ficar mais obedientes aos mandamentos do Senhor, à palavra do Senhor. Vamos ter ânimo para dizer a todos e todas, o quanto Cristo as ama, o quanto Deus quer transformar as suas vidas. Aqui o autor da lição ele usou o texto do profeta Ezequiel, texto muito bonito, e ele fala sobre a água que sai do templo, um rio que sai do templo. Bom, meus irmãos, nós sabemos que a água é essencial para a vida humana.
Não pode haver vida sem água. Deus determinou dessa maneira, né? E o profeta Ezequiel, ele viu um rio que surgia debaixo da porta do templo e que corria para o leste. E essa visão faz parte de várias outras narradas por esse profeta. E ele vai, a partir desse rio, a partir dessas águas que saem do templo do Senhor, falando de benefícios e de coisas e de efeitos que essa bênção de Deus realiza nas nossas vidas. O primeiro destaque sobre isso é a fertilidade, né? Porque o texto fala da abundância de árvores de um lado e de outro lado. Isso significa vigor, exuberância, que a terra seria sarada e se tornaria fértil. Uma terra seca, uma terra morta, não pode produzir frutos porque ela é infértil, né? E assim acaba se transformando também a vida daqueles que não são vivificados, daqueles que não são revitalizados por Deus. Ficam como uma terra que um dia foi fértil, que um dia ali nasceram árvores, que ali um dia muitos frutos foram oferecidos, mas que com o tempo foi se perdendo o vigor e as árvores foram murchando e os frutos foram ficando cada vez mais raros até que sumiram. E quando Ezequiel tem essa visão, é como se ele dissesse, esse rio que sai do templo do Senhor, ele torna a terra fértil novamente, as árvores crescerão, os frutos aparecerão novamente, haverá ali vida, haverá cores, haverá beleza de vida nesse lugar. E é assim também quando o Senhor passa pela vida daqueles a quem Ele ama, a vida daquelas pessoas a quem Ele vivifica. E enquanto pessoas revitalizadas por Deus, nós temos essa mensagem para oferecer àqueles que ainda não conhecem o Senhor, meus irmãos. A mensagem da esperança, a mensagem do Evangelho da salvação, da pessoa de Jesus Cristo. Contar para as pessoas o quanto é maravilhoso quando Jesus passa pela vida delas e as coisas tremendas que vão acontecer, os milagres, as maravilhas, quanto essa vida será uma vida vibrante, como diz a Bíblia, uma vida em abundância. Então, aqueles que são revitalizados por Deus, eles sentem-se portadores e na obrigação de anunciar essa mensagem. Quantas são as pessoas que não conhecem o Senhor e suas vidas estão como terra seca? E contar a essas pessoas, olha, o Senhor que passou pela minha vida e tornou a minha terra seca numa terra fértil, cheia de árvores, cheia de frutas, também quer fazer isso com a sua vida. Jesus Cristo também quer salvar a sua vida e contar para a pessoa do Evangelho da salvação, do Evangelho de Jesus Cristo, clamando ao Espírito Santo que quebrante esse coração e leve essa vida ao conhecimento de Jesus Cristo. Então isso é um primeiro efeito na vida daqueles que são revitalizados por Deus. São vidas férteis, interessadas em que outras vidas sejam férteis também, que outras vidas conheçam ao Senhor também. Um segundo ponto é a transformação. Ele fala sobre as águas que tornariam um mar morto um mar vivo. Tá? Daria uma outra condição para esse mar. Né? Assim, meus irmãos, é a vida daqueles que têm um encontro com Jesus Cristo. Sua vida é transformada. Não há como permanecer a mesma pessoa de antes, depois de que nós conhecemos a Jesus Cristo. A nossa história, ela é transformada. A nossa história, a partir do nosso encontro
com Jesus Cristo vai se tornando uma história muito mais cheia de vida, muito mais cheia de emoções, muito mais cheia de realizações, de alegrias, de felicidades e de encanto mesmo pela vida que o Senhor nos oferece. Todo aquele que tem um encontro com Jesus Cristo, ele sai da morte para a vida, ele é transformado. Paulo diz que é uma nova criatura, é uma nova pessoa. E essa é uma das marcas do encontro com Jesus Cristo, a transformação de vida. Não há como permanecer a mesma pessoa depois de um encontro com o Senhor. E também um efeito disso é que nós também passamos a ter o desejo de ver outras vidas transformadas, de ver vidas que estão perdidas por aí, mas que o Senhor chega até essa vida e transforme aquilo que era morto, transforme em vida, para a glória de Deus, vidas que glorificam o nome de Deus. Esse deve ser o nosso interesse, ter esse interesse na nossa casa, na nossa família. Será que todos foram transformados, né? Os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos filhos, esposas, maridos, ou seja, pessoas a quem nós amamos e declaramos que amamos, né? Então também nós devemos nos preocupar e desejar o encontro dessas pessoas com o Senhor, para que a vida delas seja transformada, para que a partir desse conhecimento de Cristo, uma nova história seja construída, uma nova história seja escrita. O terceiro ponto, meus irmãos, é a abundância. Haverá muitíssimo peixe, diz lá no versículo 9. Deus enriquecendo a vida, tornando a vida abundante. Ele nos dá o pão de cada dia. Aliás, cada um de nós tem experimentado diariamente, meus irmãos, que Deus tem nos oferecido muito além das nossas necessidades básicas. O Senhor é generoso, Ele é tremendo em poder, em bênção sobre as nossas vidas. As nossas despensas estão abastecidas e Deus tem abençoado a nossa vida. E por que o Senhor abençoa de maneira abundante as nossas vidas? Para que de fato tenha sobra. E para que a sobra? Para ser compartilhada. A sobra não é simplesmente para ser estocada, para ser escondida, para ser guardada. Ela é para ser compartilhada, né? Esses rios de águas vivas devem transbordar da nossa vida e atingir outras vidas, né? Deus está nos dando mais do que aquilo que nós necessitamos, que é para que nós tenhamos para oferecer para outras pessoas também. Compartilhar com outras pessoas tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E uma vida revitalizada se preocupa com isso, né? Paulo fala que nós não devemos nos preocupar apenas com os nossos problemas, apenas com as nossas coisas, mas que devemos nos preocupar também com as necessidades daqueles que estão à nossa volta, daqueles a quem nós podemos ajudar. E nós temos condições de ajudar porque o Senhor tem nos dado em abundância, em todos os aspectos, viu, meus irmãos? Não estou falando aqui de questão de abundância financeira, porque nem todas as pessoas são ricas, né? Mas nós temos a abundância do amor, a abundância da empatia, a oração, a acolhida, dar ouvidos a quem não consegue se fazer ouvir, o ensino. Quantas coisas maravilhosas, quantas virtudes Deus desenvolve na vida daqueles a quem Ele ama, de maneira tremenda, de maneira abundante, para que eles possam ser abençoados e abençoar a vida de tantas e tantas outras pessoas, espalhadas por aí, mundo afora, em nome de Jesus Cristo, para que essas pessoas queiram também ter isso na vida delas, queiram seguir Jesus estrada fora,
como muitos daqueles que foram curados por Jesus faziam. Eram curados e iam seguindo Jesus, não conseguiam mais se afastar de Jesus, não conseguiam mais ficar distante de Jesus Cristo, porque estavam ali agora imersos na fonte da vida, na fonte da água viva, que é Jesus Cristo. Um quarto ponto, meus irmãos, é a própria vida. É a própria vida, porque a vivificar, revitalizar, é trazer de volta a vida, né? Pode também dar a ideia de que alguém que já foi vivo, já foi vibrante, mas que ao longo do tempo foi perdendo do seu brilho, foi perdendo do seu vigor, da sua comunhão com Deus. E quantas são as vezes que, mesmo servindo a Deus durante toda a vida, quantas são as pessoas que dizem, olha, eu nasci na igreja, mas que ao longo do tempo foram perdendo aquele brilho, foram perdendo aquele vigor, a vida foi ficando opaca, a vida foi ficando de uma maneira que não deveria ser. A vida era para ser muito mais e passa a ser muito menos, né? E quando Deus vivifica, revitaliza as nossas vidas, Ele reverte essa situação. Ele traz um novo ânimo de vida, Ele sopra ânimo novo dentro de nós e nós resgatamos, pela graça e misericórdia de Deus, a alegria de viver. O cristão, ele deve ter a alegria de viver, porque a vida é maravilhosa. A vida é um presente gracioso de Deus para cada um de nós. E tendo a alegria de viver, ele também tem a alegria de falar da vida para outras pessoas. Ver outras pessoas e chamá-las, olha, venha viver também. Venha viver na comunhão com Deus, venha viver na comunhão com Cristo. Venha experimentar a verdadeira vida. A Bíblia nos ensina que a verdadeira vida está em Cristo. E é essa que nós devemos clamar a Deus para cada dia fortalecer em nós, e aqueles que estão sem brilho, que o Senhor volte a brilhar nas suas vidas e que outras pessoas vejam esse brilho e se interessem por ele também. Falam, olha, eu quero ter essa vida, eu quero viver dessa maneira, eu quero conhecer esse Senhor. Olha, pode ser que de vez em quando vocês ouçam alguns latidos aí, é a cachorrada da vizinhança, tá bom? Aqui praticamente todas as casas têm cachorros e tudo vira latinha, tudo barulhento. E um quinto ponto e último, meus irmãos, para hoje, é a saúde. Deus nos torna pessoas saudáveis. Há muitos estudos que contam das emoções, da necessidade de cuidar das emoções para a nossa saúde. O quanto gera saúde cuidar das emoções. E a comunhão com Deus, a oração, são elementos que trazem benefícios de saúde para a nossa vida. Então, aquilo tudo que Cristo faz conosco, e nós lemos nos evangelhos, o como Cristo ia gerando saúde na vida das pessoas, meus irmãos. Cristo gerava saúde na vida das pessoas pela maneira como ele falava com as pessoas, que era diferente da maneira de outros religiosos falar. Cristo gerava saúde na vida das pessoas quando ele acolhia as pessoas, acolhia as crianças, acolhia as mulheres, acolhia os pobres, os necessitados, os marginalizados. E a gente sabe o quanto ser acolhido é terapêutico, gera saúde nas nossas vidas. E tantas outras maneiras, Jesus curava, Jesus abençoava. Então, o cristão,
ele deve ter uma vida mais saudável. Isso significa que nós não vamos ter enfermidades? Nada disso. Nós passamos por enfermidades, ninguém precisa de nenhuma prova, a prova é a própria vida, né? Nós, de vez em quando, passamos por enfermidades. Mas fica claro, notório e comprovável que aqueles que têm fé, meus irmãos, aqueles que têm a prática da oração nas suas vidas, eles são curados de maneira mais rápida, de maneira mais eficaz. A comunhão com Deus gera uma vida mais saudável. E aqueles que têm vida saudável e revitalizados por Deus, querem compartilhar essa saúde também. Eles se interessam de se aproximar das pessoas e falar, não somente eu vou orar por você, eu vou orar com você. De dar um testemunho do poder de Deus, de dar um testemunho da acolhida de Cristo, de testemunhar para essas vidas o quão saudável tornaram-se depois do encontro com Jesus Cristo. Como que o sorriso voltou aos lábios, a esperança voltou à vida e a certeza de que estamos guardados na mão do nosso Deus. Então, meus irmãos, quando Deus revitaliza as nossas vidas, Ele revitaliza a igreja de uma maneira geral. E quando a igreja é revitalizada, isso tem um impacto muito profundo na sociedade, né? Os efeitos são benéficos para a sociedade como um todo, porque um povo revitalizado na comunhão com Deus vai contagiar as pessoas à sua volta, né? Então esses são alguns dos efeitos da revitalização de Deus na vida do seu povo. E que o Senhor revitalize as nossas vidas, a nossa igreja, as nossas casas, a nossa história, e que muitos desses efeitos e frutos brotem na nossa vida para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo, para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe, bom dia para vocês e até mais, meus irmãos.